Paulo e Corinthians. Por esta que é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. É a reta de chegada do Brasileirão. Os jogos todos revestidos de muita importância. Daqui a pouco a gente dá uma passada na rodada para você. Autoriza Wilson Luiz Seneme. Bola rolando no Morumbi, está valendo. É São Paulo e Corinthians, um clássico de gigantes do futebol brasileiro. O Guilherme tocando de cabeça na direita, ajeitando exatamente para o Edenilson. Que está parando o jogo e marcando a primeira falta que favorece o São Paulo. Tempo então para o boa tarde do Leonardo Gacibo, nosso comentarista de arbitragem. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigo em casa. Esse é um jogo nervoso. Então não vejo melhor nome para dirigir esse clássico do que o Wilson Luiz Seneme. Vai ser um jogo pegado, início ao fim. Chute do Emerson lá no meio do campo. E o mais importante, Luiz, é o fato... Os jogadores caídos, inclusive, assim. O mais importante é o fato de os jogadores conhecerem o Seneme e o Seneme conhecer a rivalidade que existe entre Corinthians e São Paulo. Isso é fundamental para ele conduzir bem o espetáculo, vai ser difícil. Chegada do Ralf com o Douglas, muito forte. A dividida entre os dois saíram com a mão na canela direita. Imediatamente, médicos e massagistas em campo. Aí o Seneme chama os dois, é aquela história, né? A entrada foi de um jogo que promete ser nervoso, então é hora de mostrar que, olha, tô entendendo o que está se passando. Isso é importante, às vezes na fala você resolve, né, Gacibo? Exatamente, o Seneme jogou bola, então ele sabe falar a linguagem do boleiro. Isso é importante, conversar a linguagem do boleiro. Já viu qual vai ser a tônica do jogo? Entrada forte, leal, mas forte, os dois na bola. Aí está jogando o Rodrigo Caio. Nasceu volante, tem jogado de líbero no time do São Paulo. Ele faz essas jogadas assim de técnica, sai driblando na frente da defesa. Dá aquele frio na barriga do torcedor. Caio Ribeiro, o comentarista da Globo aqui no Morumbi. Sempre um jogo especial. São Paulo e Corinthians. Caio, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Um jogo tenso, como o Gaciba falou, mas que vale muita coisa na tabela de classificação. São Paulo chega com moral depois de ter batido o Cruzeiro fora de casa. E o Corinthians faz uma mexida interessante. Coloca o Denilson nessa linha de 3 meias, trabalhando aberto aqui pela direita, justamente para ver se melhora o setor de criação. Aí sai jogando aí o Rogério, são os primeiros movimentos. O jogo começa estudado no Morumbi. O Rogério tem essa característica de sair ali da área. Aí tentou o passe lá na esquerda, acabou exagerando para o Reinaldo. O começo do jogo representa sempre muita tensão para o Tite, que fica encaixando a marcação, mexendo em cada peça de acordo com o que ele vê do adversário. No caso, o São Paulo hoje está gritando muito já no início o Tite. Chegada do Reinaldo, lá atrás com o Rodrigo Caio. São Paulo vem de vitória, venceu o Cruzeiro por 2-0 no meio de semana. Corinthians empatou mais uma. Corinthians tem 36 pontos, São Paulo tem 33. Aí o Jadson, o Ganso está suspenso pelos cartões amarelos. Tentou a jogada no meio, boa bola para o Douglas. Se apresenta no ataque, arrumou para o Aloysio, tentou o chute cruzado. Explodiu no Gil e vai saindo em lateral, que favorece o Corinthians. O Aloysio foi escolhido para substituir o Luiz Fabiano. Aí a cobrança do lateral, Fábio Santos, Danilo, mais atrás no Fábio Santos, buscava o Romarinho, a bola passa, Rodrigo Caio meio de joelho, aí entrou rasgando e tocou no Maicon, ficou sentindo o Romarinho. Seneme vai ter que parar de novo o jogo. O Emerson Sheik se apresenta ali para o Seneme, mostrando as credenciais de um cara experiente e do tipo, olha, jogada não é normal não, a gente tá vendo como o Rodrigo Caio deixa a sola do pé atingindo o Romarinho depois de dar de bico na bola. Deu de bico e... nossa! Não é normal mesmo. Se a jogada é para ser punida, com 1 minuto, com 90 minutos ela tem que ser punida. Se é uma jogada desleal, diferente daquela primeira disputa que foi forte, essa aí não. Essa, a sequência do pé, Caio jogou bola e sabe. Esse tipo de movimento, depois do contato com a bola, é completamente desnecessário. O Tite continua passando instruções agora para o Alessandro. Ô Caio, quando o jogo começa assim, pouco faltoso, mas quando há uma bola dividida, é forte além do normal, como é que o jogador faz para não entrar numa pilha dessa, cara? Primeiro tem que ter a cabeça do lugar e saber que é um jogo que vale muita coisa, que tem muita rivalidade envolvida, mas que com um homem a menos as coisas se tornam muito mais difíceis. Aí cabe uma palavra de um jogador mais experiente para acalmar a rapaziada. É a chegada do Rodrigo Caio, de cabeça na esquerda para Reinaldo. Alessandro, a bola volta mais atrás. Ainda Denilson.
Corte pro Guilherme, Jadson recupera, Paulo Miranda. Chega o Gil, para de cabeça. Aí Denilson. Ajeita com categoria, trabalha com o Reinaldo. Adiantando, buscando o Ademilson. Ademilson tentando a devolução pro Reinaldo, vai o Jadson, quem chega é o Guilherme. O Gil despacha pro ataque, de novo o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tá pilhado no jogo, ele chegou com o corte, ou seja, a cabeçada que ele deu na bola sob o controle, mas depois, meio que de propósito, dá um encontrão no Danilo. Aí o Gil. Ralf. Ele está parando o jogo, marcando a falta do Maicon. É o comecinho de jogo no Morumbi. Fábio Santos, que bola, viu? Lá na ponta direita buscando o Edenilson. Edenilson para o Emerson. Emerson tem o Romarinho se movimentando no centro, tentou para o Edenilson. E aí o Ademilson, nomes parecidos. O Ademilson chega para o São Paulo, sai jogando. E na sequência, a bola sai em lateral. Os jogadores do São Paulo reclamam de falta. É mais uma entrada com força desproporcional para o começo do jogo, mas que tem tudo a ver com o momento dos dois times na tabela de classificação. Nós temos o lateral só marcado, mas com falta não, Seneme. Desculpa, Luiz, mas claramente o Emerson veio para o troco. Veio para emparelhar a questão das entradas, olha só. A bola já tinha passado, ele atinge o jogador. Ademilson, velocidade do São Paulo. Alessandro na marcação. Aí o Ademilson, bola mais atrás do Maicon. Corinthians já voltou todinho. Guilherme foi na marcação. Maicon tocou atrás. Reinaldo, vira o jogo na direita. Chega Paulo Miranda. Adianta para o Douglas. Jogando hoje mais aberto na direita o Douglas. Mais no ataque, Aloysio. Tentou a jogada pelo meio. Chega Paulo André. Chega rasgando, a bola vai saindo. Lateral que favorece o time do São Paulo. Luiz, não tem aquela do Emerson também de chegar e falar assim, se ele não deu o cartão lá, eu vou dar uma chegada que eu dou o troco, ele não vai dar o cartão também. Dá uma testada no árbitro também. Ah, isso existe mesmo, né, Bruno? Só que o Seneme é muito conhecido dos jogadores. Eles todos sabem que o Seneme, ele entende o que está se passando no campo de jogo. Ele tem um sentimento do jogo. 4 expulsões nos últimos 2 jogos que apitou. O Seneme que voltou a apitar há pouco tempo, né? Porque no teste que teve no meio do ano, o teste físico, ele foi reprovado. Aí teve que esperar um novo teste. Com os joelhos estragadinhos do Seneme. Aí o Rodrigo Caio. Denilson com o Maicon. Edson Silva. Rafael Tolói está voltando a ficar à disposição do Muricy, mas está no banco de reservas. Aí Edson Silva, de novo no Rodrigo Caio. É só o comecinho do jogo no Morumbi com grande público nesta tarde de domingo. Fim de semana de feriadão da Padroeira do Brasil, de Dia das Crianças. Aí Reinaldo. Mais atrás ele toca no Maicon. Maicon no Jadson. Ralf está na marcação. Ralf deu o primeiro bote, fez o corte, mas a bola ficou no Maicon. Muita técnica nesse domínio. Ademilson devolveu no Maicon. Rolou pro Jadson, clareou, bateu! Eita, no gol do Cássio. Aos 8 minutos a primeira chegada ofensiva no jogo. E foi do São Paulo, Caio. E com qualidade, aparecendo o Maicon para o jogo, Maicon que tem dado um toque de qualidade nessa saída de bola no meio de campo. O Rodrigo Caio hoje como terceiro zagueiro também pode aparecer bem à frente, porque sabe fazer esse tipo de função, e com um toque de bola é o que o São Paulo pode achar o espaço como achou nessa jogada. Essa é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou ontem. Nós tivemos 3 partidas disputadas ontem. Fluminense e Grêmio empataram em 1-1, show do intervalo, mostra os gols dos jogos de ontem. Temos também o Vitória vencendo o Coritiba por 2-1, Vitória sonhando com o G4 e o Coritiba preocupado com o rebaixamento. O Santos ganhou da Ponte Preta no Pacaembu por 2-1. Internacional e Náutico está 0-0, bola rolando nos jogos das 4 horas da tarde. Temos ainda Criciúma e Vasco no Heriberto Wilson em Santa Catarina. Bola rolando para Atlético e Cruzeiro no Independência, um grande clássico do Brasil e de Minas. Botafogo e Flamengo, mais um clássico estadual às 6h30 da tarde no Maracanã. Rodada que ainda terá Goiás e Bahia. E para fechar o jogo, a rodada Atlético Paranaense e Portuguesa. Esses são os jogos desta que é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de hoje, restarão 10 partidas para cada time na luta pelo título, pela Libertadores contra o rebaixamento. Reinaldo. Ademilson se apresenta, Alessandro está na marcação. Reinaldo para o Jadson. Jadson recebe, passou a Aloysio. Ele vira o jogo na direita para Paulo Miranda. Preparou o pé direito, o chute cruzado. Paulo André chega bem, chega limpando a área do Corinthians.
Luiz, mais uma do Tite aqui agora pro Caio traduzir e explicar pra gente. Falou pro Sheik, bola no Rodrigo Caio. Deixa o Edson Silva sair com a bola, mas não deixa sair com o Rodrigo Caio. Essa até tá fácil, né? É uma questão de diferença técnica, Caio. Exatamente, ele tem toda a razão. O cara que dá essa saída de qualidade vindo de trás é o Rodrigo Caio. Tem bom passe e faz essa bola chegar ao Maicon para organizar o setor de meio de campo. O Edson Silva já toca para o que está mais próximo. Então ele pode sair para dificultar essa saída. Maicon pro Ademilson. Veio meio na fogueira pro Maicon, mas ele dominou. Aí Edson Silva. Denilson. Joga na esquerda. Tirou o Edenilson da jogada do Reinaldo. Cruzamento, passou pelo Aloysio. O Santos não quis saber de confusão, não. Já deu um toque logo para escanteio. Reação do Muricy Ramalho. O tipo, me parece, aprovando a jogada. Era exatamente isso. O que fez o Reinaldo nesse cruzamento do fundo. Olha o Douglas na cobrança do escanteio. O Edson Silva vai para a boca do gol. Paulo Miranda também. Vai subindo o Rodrigo Caio. O Paulo André foi com ele. Ela volta na direita. De novo no Douglas. Faz o corte, traz para o pé esquerdo, deu uma clareada, arrumou na direita, está marcado o impedimento. O Aloysio estava finalizando para fora, mas evidentemente já com a jogada parada, a gente está vendo aí, tem um monte de jogadores em posição de impedimento. Esse não precisa nem de você, tá bom, Léo Gaciba? Isso até eu acertar na bandeirinha. Globo, a gente se liga em você. Skol Profissa é retornável. Essa é para profissional. Por enquanto não pintou nenhum gol nos jogos das 4 horas da tarde desta rodada do Brasileirão. À medida que eles forem acontecendo, você vai curtindo a informação. Show de intervalo trazendo tudo para você. Já tem a sua participação no nosso Vote Agora, a nossa enquete da transmissão desse domingo. Edson Silva, Jadson. Aí Maicon, de novo no Jadson. Encostou o Guilherme na marcação. Veja o Jadson. Faz um passe na ponta. O Fábio Santos ficou reclamando de falta do Aloysio. Agora chegou no Douglas. Douglas atrás no Paulo Miranda. De novo no Douglas. Jogando como um ponta hoje o Douglas. Denilson. Ficou marcado pelo Danilo. Denilson tentou para o Paulo Miranda. Ajeita no Douglas. Faz o giro. Protege. Pé direito. Tenta o cruzamento. Bola volta na dividida com o Romarinho. O Douglas atrás do Paulo Miranda. Paulo Miranda tentou ajeitar com o Jadson. Jadson para Denilson. Denilson para Maicon. São Paulo trocando passes. Jogando no campo do Corinthians. Tomando a iniciativa do jogo. Maicon para o Douglas. Encosta Romarinho na marcação. Aí o Maicon perdeu. Roubada de bola do Corinthians. Está jogando para o Ralf. Faz o giro. Ficou no chão. O Seneno está marcando a falta sobre o Ralf. Então a nossa enquete de hoje para você participar no Vote Agora. Vamos abrir então a nossa enquete. Quem termina o Brasileirão mais bem colocado? Corinthians, 36 pontos nesse momento, ou São Paulo, 33 pontos. Vote agora no Globoesporte.com, Futebol 2013. Claro que cada um dos times aqui está ganhando um pontinho com esse empate que está rolando no comecinho do jogo, né? É só como exemplo. São Paulo tem 9 vitórias e o Corinthians tem 8. Então, se o São Paulo ganha do Corinthians hoje, eles empatam em pontos e o São Paulo ficaria com 2 vitórias a mais que o Corinthians. Só como exemplo, né? Como números aí para você participar da enquete. Vote agora. Danilo. Não vai se livrar não, Caio Ribeiro. Já boto você nessa enquete. Aí o Emerson recebendo. Tentou o levantamento direto para as mãos do Rogério Ceni. E aí, Caio? Quem está com tendência de terminar na frente de quem? Bota uma pimentinha no Vote Agora, Caio. Você é muito traíra. É difícil, esse campeonato é imprevisível. Se você pensar que o que separa o sexto, sétimo colocado da zona de rebaixamento são 4 pontos, e que o São Paulo, que sempre teve ali na zona do rebaixamento, hoje com uma vitória pode passar o Corinthians, é praticamente difícil de você bancar. O momento do São Paulo é melhor. Acho que o Corinthians tem mais conjunto, acho que o Corinthians tem mais opções, mas é um time que perdeu um pouco da fome esse ano e está pagando preço alto por conta disso. O São Paulo está se acertando depois da chegada do Muricy. Ademilson, Reinaldo se manda do lado esquerdo. Alessandro foi na marcação. Um toquezinho atrás ali pro Maicon. Chega o Edenilson. Mais à frente Reinaldo. Lateral veio lá do Sport Recife, tomou conta da posição, já recebeu o Reinaldo. Posição é boa, cruzamento pro Douglas. Chega o Fábio Santos. E joga pela linha de fundo de novo. A Luiz abriu aquele sorriso, o Fábio Santos também. E a posição do Reinaldo, Léo Gaciba. Posição legal, no centro da área, o defensor do Corinthians dava condição.
E o Douglas vai para a cobrança do escanteio. De novo o Edson Silva. Paulo Miranda também é zagueiro, está na área. Subiu o Rodrigo Caio, tocou de cabeça. Foi lá o Cássio tranquilo para fazer a defesa. E daqui a pouco no Domingão do Faustão, Luan Santana cantando os seus maiores sucessos. Tem as loucuras do divertido jogo. Bolada na bolinha. Domingão do Faustão começando daqui a pouco, 6 da tarde, logo depois do futebol. Aí está jogando o Guilherme. Já gerou na dose, Paulo. Desculpa, que eu faço com um grito, né? Apertou, joga. É uma tradição do Cássio jogar com os pés, mas um aperto poderia ter sido uma alternativa. Aí o Reinaldo. Mais uma vez o Edson. Se apresenta o Maicon. Denilson para o Edson. A bolinha ainda não deu ar da graça. Por enquanto não pintou o gol nos jogos que estão rolando pelo Brasil. Paulo Miranda. Mais atrás do Douglas. Serve ao Jadson. Jadson para o Denilson. Aí o Denilson protege. Tentou a jogada para o Adenilson. Foi bem o Alessandro. Faz o corte. Sai jogando com o Edenilson. Edenilson pela direita. Um pouco de velocidade na saída de bola. Levantou para o Emerson. Emerson vai na marcação do Rodrigo Caio. O Romarinho se apresenta. Emerson shake. Romarinho foi pedindo. Emerson caiu. O jogo que segue. Torcida do Corinthians vai à loucura. E o São Paulo sai na velocidade. Voltaremos ao lance. Aí o Maicon tentou um passe buscando o Aloysio. O Paulo André fez o corte. Aí o toque do Paulo Miranda. É perigosa lá do Douglas. Paulo Miranda recua para o Rogério. Aí o Rodrigo Caio. O Tite pediu. Emerson, marca o Rodrigo Caio. Mas ele teve agora que se dividir. E foi lá pressionar o Rogério. O Rodrigo ficou livre. Edson Silva. Aí Maicon. Aloysio. Paulo Miranda. Maicon. Corinthians todo fechado, compactado na marcação. Aí o Douglas recebendo o Jadson. Levou para o pé direito, bateu cruzado, saiu fraquinho o chute. E o Cássio foi lá para fazer a defesa. Bom, a bola do Emerson. Deu uma pirueta, né? Ele bota na frente. Paulo Miranda está na marcação. O lance é todo seu, Leonardo da Silva. Na verdade, a sensação que eu tenho aqui da cabine é exatamente a mesma que eu tenho olhando o replay. O Emerson força o contato como defensor. Não foi absolutamente nada, interpretou bem o segundo. Paulo Miranda jogando lá com o Rogério Ceni. Esse clássico de tanta história no futebol brasileiro. Primeiro título brasileiro do Corinthians na final contra o São Paulo. Só para ficar no exemplo. Esse ano já decidiram a Recopa Sul-Americana e agora o Ceni marca falta sobre o Danilo. Uma abraçadeira de capitão e tudo. O Danilo tem uma história densa nos dois times, né? Títulos importantes nos dois clubes. E a gente está revendo a jogada em cima do Danilo. Denilson por baixo ali. Desviou mesmo, Léo? Desviou. Derrubou, ele só esperou um pouquinho para marcar, para ver se o Corinthians retomava a bola e teria vantagem. A gente chamou o Alessandro aqui antes da falta, enquanto se arrumavam lá, e falou: avisa pro Danilo que é só meia esquerda, não precisa atravessar o campo. Aí o Romarinho, eu vi agora o Muricy, 32 metros e 60 da bola para a linha de gol. Nosso círculo que mostra a distância regulamentar que os jogadores da barreira têm que ficar. A gente sempre conta uns passinhos a mais. Guilherme na cobrança, soltou a pancada, a bola voltou no Ralf. Aí de novo no Guilherme, buscava o Edenilson. Edenilson chegou rapidinho, Edenilson. Trabalhou no Emerson. Jogou no Guilherme. Devolve no Emerson. Emerson tentou enganar o Edson Silva ali. O Edson deu o bote e acertou a bola. E o gol acontece no jogo do Internacional. Internacional 1, Náutico 0. Inter tentando também sair desse momento de crise. O Dunga, Klemer está dirigindo, o ex-goleiro Klemer está dirigindo o time. Vai lá o Alessandro na cobrança. Edenilson domina mal, a bola sai da lateral para o São Paulo. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, cheirinho prolongado o dia todo.
uma investigação sobre os Black Box. Quem são e como agem os integrantes do grupo de mascarados que praticam vandalismos nas manifestações. É um Fantástico logo depois do Faustão, com o Tadeu Schmidt e a Renata Vasconcelos. Mais uma vez o Fábio Santos. Aí o Danilo, devolve no Fábio Santos. Corte do Denilson, lateral que favorece o Corinthians. Vai mostrando ali sua paixão, o torcedor do São Paulo. Grande, tá bonito o Morumbi. O Manaus Pirou está praticamente tomado. Vai jogando o Douglas. Gustavo Aloysio. Aloysio domina. Boa bola pro Jadson. Jadson tem o Ademilson pedindo. Rolou. Recebeu. Ademilson dominou. Bateu pro gol. Caiu Cássio para ficar com ela. Não saiu legal do Ademilson. O Ademilson, Luiz, que acabou ganhando a posição do Osvaldo, né? Que é um jogador mais conhecido, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas não faz uma boa temporada e agora é só opção no banco. Marcou Davi Souza, acompanhando todos os lances do São Paulo. O Reinaldo, Aloysio se movimentou pelo meio, ele tocou no Jadson, serve ao Douglas. Douglas se apresenta do lado direito, Aloysio pedindo o cruzamento, passou pelo Reinaldo. Ademilson foi buscar na pontinha do pé, entregou para o Maicon. Maicon protegeu, levou para o pé direito, jogou à esquerda do gol do Cássio. Em gol acontecendo, a bolinha da Guarda Graça. Essa bolinha daqui para frente então vai mexendo com a adrenalina. Gol do Criciúma. 1 para o Criciúma, 0 para o Vasco. Obviamente que como o Vasco na campanha melhor que do Criciúma, é um bom resultado para São Paulo e Corinthians. Mas ao mesmo tempo dá um gás para o Criciúma. O Criciúma começa a rodada com 29 pontos e está chegando a 32. Está alcançando e passando nos critérios de desempate o Vasco na classificação do Brasileiro. Times que estão na zona do rebaixamento. Rodrigo Caio. Diga, cara. E aqui a gente vai chegando a 22 minutos e o São Paulo joga e o Corinthians só marca. Muito tímida a postura do Corinthians, mesmo jogando fora de casa. O São Paulo tem mais movimentação, o Maicon aparece bem do meio para frente, é o grande articulador das jogadas, e o Corinthians está jogando por aquela famosa uma bola, né? Aquela saída e velocidade no contra-ataque para tentar surpreender o São Paulo. Luiz, eu estava lá no Mineirão na quarta-feira, na vitória do São Paulo, e o Maicon foi muito elogiado pelo Muricy. Disse o Muricy o seguinte: quando cheguei no São Paulo, eu não entendi como é que um jogador tão bom assim, que pode jogar como volante, que sabe passar e lançar, estava esquecido. Ou seja, fez uma crítica aos técnicos que passaram pelo São Paulo e deixaram o Maicon no banco. Muricy Ramalho, de 57 anos, de volta ao São Paulo, clube com o qual ele tem uma identificação absurda desde o tempo do jogador. Jogava de camisa 8, com o cabelão quase na cintura, o Muricy Ramalho. Agora tá faltando um pouquinho, né, Muricy? O telhado tá grande, faz parte, é pra todo mundo, Muricy. Mas tá pretinho, deu um jeito, lá ficou pretinho. Olha lá o Fábio Santos na cobrança da falta. Corinthians tentando sair um pouquinho, como disse o Caio Ribeiro, São Paulo jogando, trocando passes. Na verdade teve um bom chute de fora da área. Um segundo com o Maicon agora há pouco. Lateral do São Paulo. O torcedor tricolor continua fazendo coreografias aqui no Morumbi. Tá gostoso, tá bonito o clima no Morumbi. Denilson. Fez o drible do Alessandro. Aloysio pedindo. Na hora de cruzar, chutou mais o chão que a bola e ela foi pela linha do fundo. E a bolinha anuncia que a rede balança. Solta a adrenalina aí. É gol de empate do Vasco. Criciúma 1, Vasco também 1, show do intervalo. Os gols do sábado, os gols do domingo. Show do intervalo repleto de atrações para você. Vamos trazer os melhores momentos de Atlético e Cruzeiro. Olha, esse Atlético e Cruzeiro, o jogo está revestido de tanta... A rivalidade é enorme, como Corinthians e São Paulo. Mas o Atlético poupou o time inteiro contra a Ponte Preta para enfrentar o Cruzeiro hoje e tentar atrapalhar um pouco a vida do maior rival. É o campeão da Libertadores contra aquele que lidera o Brasileirão. Danilo. Aí Romarinho. Vamos Miranda marcando. Passe errado. Vai Denilson. O Rodrigo Caio. Maicon. Sofreu a falta. Quando o Marco Aurélio falava sobre o talento do Maicon, né, dizem que quando o treino está mais leve, mais tranquilo, que se percebe que o cara pode mostrar mais a técnica, que fica todo mundo encantado com o jeito do Maicon. Como ele fez agora, né? Dominar, fazer um drible mais curto. Claro que aí quando o jogo tem o nível de velocidade que tem hoje, se diminui a intensidade plástica, digamos assim, dos lances. Né?
E ele faz uma coisa, Luiz, que é muito comum no futsal, né? Ele pisa na bola, né? No futebol de campo é difícil a gente ver isso. Ele faz isso a todo momento para dominar. Para o Reinaldo, cruzamento para o Aloysio, de cabeça para o gol, segura bem. O Cássio no contrapé, voltou e voltou esperto o Cássio. O Aloysio, baixinho, ficou sozinho. Quando o Paulo André virou, olha lá, o Aloysio já está para cabecear. Nossa microcâmera mostrando como o Aloysio se desmarcou, descuido do Paulo André e ao mesmo tempo a atenção do Aloysio. Jadson. Ademilson. Alessandro foi, deu bote certinho, roubada de bola para o Corinthians. Danilo. Emerson se movimenta mais pelo meio, ele trabalha com o Romarinho. Botou na frente o Romarinho, ganhou do Paulo Miranda. Cruzamento é para o Danilo, vai o Denilson. Conseguiu frear com tudo e dominar o Denilson. Portanto, 1 para o Criciúma, 1 para o Vasco, 1 para o Inter, 0 para o Náutico. Atlético e Cruzeiro 0-0. São jogos que começaram às 4 horas da tarde. Edson Silva. Rodrigo Caio. Você está vendo o São Paulo aí valorizando a posse de bola? Já a gente, sobre o São Paulo concluir esse ataque, a gente pode mostrar para você. Olha, 65%, já teve a quase 70% de posse de bola, agora 65 a 35. Perdão, chegou a 75 de posse de bola no começo do jogo, e só o São Paulo ficou com ela. Que é aquilo que a gente vinha dizendo, né, Luiz? Eu sempre gosto da estatística da posse de bola, mais o número de finalizações. Mas o que a gente vê nesse primeiro tempo é o São Paulo envolvendo o Corinthians, o São Paulo jogando e o Corinthians contra-atacando. Edenilson buscando a jogada com o Danilo. Bem, Paulo Miranda. Fez a leitura perfeita e sai jogando com o Jadson. Aloysio se manda pelo meio. Aí o Jadson, Aloysio ficou impedido, saiu do impedimento. Jadson foi obrigado a carregar mais um pouquinho. Ademilson. Quem está marcando é o Alessandro. Maicon. Ficou cercado, o Maicon tentou para o Aloysio, tocou nas costas do Paulo André. E aí o Gil manda lá para o ataque buscando o Sheik. Nas finalizações, 6 no São Paulo, 2 apenas do Corinthians. A posse de bola se refletindo nas finalizações. Não é sempre, mas normalmente é uma consequência. Bolinha de novo, bolinha começa a ficar frenética na tarde do seu domingo, que é sempre muito bom. E o Náutico empata. Para Internacional 1, Náutico também 1. Show do intervalo trazendo os gols. Continue participando do nosso Vote Agora. Quem vai ficar mais bem colocado no Brasileirão? São Paulo ou Corinthians? Vá lá no Globoesporte.com/futebol 2013 e participe. Vote agora. Edenilson. Emerson. Rodrigo Caio cortou. Guilherme vira bem, vira bonito. Bota na esquerda para o Fábio Santos. Tem uma certa liberdade. Rolou para o Sheik. Rodrigo Caio dá o bote certo. Bola voltou no Guilherme. Passe errado. Espirrada. A bola ficou no Denilson. Jadson. Aí Rodrigo Caio. O Rodrigo é muito confiante, né? Sempre tenta uma jogadinha, um drible a mais, talvez. E depois vai lá e faz isso. Então, rouba a bola. Jadson. Aí perdeu para o Guilherme. Ralf. Guilherme dá uma cadenciada no jogo, olha para um lado, olha para o outro. Ele fez quase um giro 360 ali para dar uma observada no time. Você acha que o time... E tem bolinha de novo. Tem mais um gol na rodada. O Criciúma faz o segundo, 2-1 sobre o Vasco. Romarinho, pode bater para o gol, clareou, bateu o Rogério! O Emerson ficou livre 2 vezes. Na terceira ele desistiu de se deslocar, ele só acompanhou a jogada. No primeiro instante ele deu aquela freada, como que ele disse, vou ficar mais atrás. Depois ele apontou, ameaçou ir, mas o Romarinho ficou claro que ele ia tentar bater pro gol, né? Mas o que dificultou muito a decisão, a definição da jogada por parte do Romarinho, apesar do movimento do Emerson ter sido perfeito. Vai lá, Maicon, na direita pro Douglas. Douglas recebe a Aloysio pedindo, o Maicon também, cruzamento, olha o Maicon! Ele errou a cabeçada e consequentemente o gol. O Douglas levantou a cabeça, isso é um passe sozinho, de novo a defesa do Corinthians deixando livre de marcação aquele que foi para a cabeçada. E o Romarinho finalizando de canhota e o Rogério fazendo a primeira boa defesa dele no jogo.
Mas o que dificultou, só para terminar, Luiz, é o Edson Silva. Repara que ele não vai para dar o bote no Romarinho, porque se ele define a jogada, ele abre o espaço para o passe. Aí o Sheik ficaria livre de marcação. Como a perna esquerda não é a boa do Romarinho, ele já estava meio sem ângulo, ele optou por acompanhar e fechar o meio da área para que ele tentasse a finalização e aí contasse com a defesa do Rogério. Romarinho para Ralf. O Emerson fica pertinho ali, o Ralf toca no Sheik. Fábio Santos. Emerson de novo. Edenilson. Chega Rodrigo Caio. Trabalhando com o Maicon. Já passamos de meia hora de bola rolando no primeiro tempo no Morumbi. Douglas. Jadson. Maicon, de novo no Jadson. Reinaldo passa na esquerda. Ele tentou pro Ademilson. Recebeu Ademilson. Cássio! Voltou no Aloysio. Adiantou demais. E mesmo assim arrumou um escanteio. Houve um desvio do Fábio Santos da marcação. O Ademilson recebeu e o Cássio fez a defesa. Mais uma vez a microcâmera mostrando o movimento do Cássio. E depois o Alessandro foi lá marcar o Aloysio, que arrumou o escanteio para o São Paulo. Olha lá o Douglas na cobrança. Paulo Miranda e Edson Silva, os grandalhões. O Rodrigo Caio no meio. Veja o levantamento. Paulo Miranda, Cássio, gigante. Aparece no meio daquele monte de cabeção. Deu abraço do Cássio. Maicon, bolão pro Douglas. Se esforça. Não alcance, a bola sai. Lateral que favorece o Corinthians. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Revenge, hoje, logo depois do Fantástico. Denilson, Maicon. Aí o Rodrigo Caio. Tite desesperado, tentando arrumar o sistema defensivo, pediu para o Alessandro ficar mais, quase como um terceiro zagueiro, e para o Edenilson vir para a lateral aqui, para ver se contém esse ataque do São Paulo. O Corinthians agora com duas linhas de 4, o Ralf entre essas duas linhas na defesa e o Emerson sobrando no ataque. E aí o Ralf chega para fazer o desarme. E o Senema entendeu que foi falta em cima do Ralf. E quando você tem um jogo de duas camisas tão pesadas, de dois times de tanta tradição e que vive um momento de instabilidade no campeonato, define o lance. São Paulo faz 32 minutos até aqui de um grande futebol, mas falta botar a bola para dentro. Do outro lado tem o Corinthians que ainda não se achou no jogo, que deixa espaço. Estranho, porque uma marca das equipes do Tite é a organização e justamente esse forte sistema defensivo, e tem jogadores que individualmente podem decidir num contra-ataque, seja o Romarinho ou o Sheik. São Paulo não está definindo. Bola do Danilo para o Romarinho, Rodrigo Caio decidido. Jogou a bola para a lateral. O Romarinho fez apenas um gol no Brasileirão, jogo contra o Flamengo, né? Fez 4 no mesmo jogo. A rara goleada do Corinthians na temporada. A dificuldade é durante todo o campeonato, né? São só 22 gols marcados. É o segundo pior ataque do Brasileirão, né? Danilo. Faz o giro. Denilson encostou. Danilo levou e levou bem. Trabalhou no Romarinho. O Romarinho tem a marcação do Paulo Miranda. Agora a bola do Ralf foi forte demais. O Rodrigo Caio achou que dava para proteger. O Danilo deu um carrinho e conseguiu tocar na bola. Aí o São Paulo saiu jogando. Vai para o Aloysio. Desarme do Paulo André. Daqui a pouco tem um show de intervalo com os gols desta rodada. Criciúma 2-1 no Vasco. O que interessa diretamente ao São Paulo. E assim, não tão distante ao Corinthians também. Bola com o Emerson. E a falta do Maicon sobre o Emerson. Ele tenta a bola embaixo, mas depois com o joelho, um movimento que é inevitável, acaba fazendo a falta, né, Garcia? É claro, muito clara a diferença, né? Essa o Emerson fez o drible e o jogador defensor faz ação sobre o atacante. Falta bem marcada. São 6 faltas cometidas pelo São Paulo e apenas 3 pelo Corinthians. Bacana, número baixo de faltas cometidas. Olha o Guilherme na cobrança. Gil na boca do gol. Emerson e Paulo André também se movimentam. Levantamento. Olha o Paulo André descendo de cabeça. Emerson lá atrás. Quase que alcança o Sheik. Vem do nada o Emerson.
Ele e o Reinaldo agora batendo boca ali, uma ponderação entre um e outro. O Paulo André dizia, olha o shake. Era difícil, muito difícil. Nessa câmera que está inclusive daquele lado de lá, ele tem que fazer um movimento de cabeça mesmo para tentar jogar a bola para trás ou na direção do gol. Você vê que os jogadores do Corinthians estão jogando com nomes de cidades, né, na camisa hoje, né, desse projeto que o Corinthians tem de doação de sangue. Então as cidades onde houve um maior número de doações, elas estão sendo homenageadas nas camisas dos jogadores. O Emerson está com Salvador, se eu não estou enganado, ali nas costas. Denilson, Douglas, perdão, voltou no Douglas, brigou por ela, foi bem o Fábio Santos. O jogador do São Paulo queria um toque. Aí a bola fica com o Romarinho. De novo no Fábio Santos. 35 minutos. Primeiro tempo, segue 0-0. Olha para o Edenilson. Marcado pelo Edson Silva. Edenilson. Ele buscava o Emerson, mas o São Paulo tinha 4 marcadores e o Emerson dali estavam chegando bem depois. Jadson. Reinaldo passa na esquerda. Jadson busca o Aloísio. Aloísio com o Paulo André. Veja aí o Aloísio. Tem um estilo guerreiro de jogar o Aloísio. Tentou um drible, um elástico no fundo. Caiu o Aloísio, está marcado o escanteio. Paulo André aponta lá o tiro de meta e a gente está revendo o lance de Aloísio e Paulo André. Algo de irregular, Garcia? Travado na bola, escanteio bem marcado. Douglas vai na cobrança do escanteio. Como sempre, os 3 zagueiros do São Paulo se apresentam. Aí Douglas no escanteio. Veja o levantamento. Edson Silva. O André reclamou de empurrão do Edson Silva. O juiz entendeu que não. Reinaldo. Maicon. Jadson. Jadson tem o Douglas na direita. É com ele a jogada. Edson Silva está curtindo uma de atacante ainda. Douglas trouxe para a perna esquerda. Levantou. Olha o Rodrigo Caio. Subiu, não alcançou. O Reinaldo mais atrás. Trabalha com ele. Reinaldo marcado pelo Edenilson. Rodrigo Caio fez a infiltração, pediu, recebeu, dominou no peito, devolveu para o Reinaldo, vai no fundo. Paulo André foi na marcação, o Reinaldo buscou na ponta da chuteira. Paulo André trava na hora certinha. O Denilson saiu jogando no meio com o Guilherme. Aí o Sheik. Globo, a gente se liga em você. Novo Golf, o melhor da Volkswagen num único carro. Do Edson Silva no Paulo André lá no meio, lá no bololô, teve empurrão, Gaciba? Sim, Paulo André tinha razão de reclamar, o empurrão existiu e legal. Edson Silva de novo. Ele sempre foi assim, né? Meio estabanado, digamos assim, o Edson Silva com cara de bravo. Sai, Guilherme! Vai ficar uns 3 dias rouco o Tite, né? A voz volta ao normal na quarta. 38 minutos. Tá jogando aí o Gil. Curiosa é a interação do Tite com o Alessandro e Edenilson. O tempo inteiro discutindo qual é a melhor formação tática para a equipe, agora que ele inverteu também os zagueiros, Paulo André e Gil. Edenilson. Calcanhar para o Alessandro. Ademilson cortou. Maicon, de novo no Ademilson. Aloísio. Totozinho para o Jadson. Jadson prepara a jogada para o Aloísio. Gil. Tocou de cabeça no Fábio Santos. Tá jogando lá com o Romarinho. Romarinho. Paulo Miranda fica desesperado com o Romarinho. Faz a falta, Globo. A gente se liga em você. Coca-Cola. Refresque-se com mais 100 amigos na Copa. Arrancada do Romarinho. Paulo Miranda vai fazendo uma série de faltas, inclusive puxando a camisa pela gola, pelo ombro e pela manga. Esse é aquele cartão que o jogador nem reclama, ele já sabe que vai tomar o cartão. Ele tomou o drible e, como último recurso, acabou fazendo a falta bem aplicada. Olha o que acontece com ele lá, Garcia. Está fora do próximo jogo. Estava pendurado o Paulo Miranda. Portanto, desfalca o São Paulo no jogo contra o Náutico. Na rodada de meio de semana, jogo aqui no Morumbi. E dentro dessa dificuldade que o Corinthians tem para sair, para criar jogadas, o Romarinho tem sido uma boa válvula de escape ali pela esquerda. Jogador rápido que, quando parte com a bola dominada para cima do Paulo Miranda, coloca o zagueiro em dificuldade. Presença marcante da Fiel, ocupando todo o espaço destinado a ela. Do outro lado, a torcida do São Paulo e sempre famílias inteiras. Criançada curtindo o momento, fotografando, para mostrar depois para os amigos. É sempre um barato, sempre legal. Aí o toque do Denilson.
Aloysio. Denilson. Maicon. Guilherme está na marcação. Jadson. Repito que o Ganso não está jogando, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Luiz Fabiano voltou a sentir a contusão na concentração. Não está nem no banco de reservas. Alguns dos desfalques do São Paulo. Aí Denilson. 40 minutos, primeiro tempo. Show do intervalo está chegando com muitos gols. Balançar a rede para valer no show do intervalo. Edson Silva. O Edson fica com a bola. Os jogadores do Corinthians observam. E a torcida do São Paulo aproveita para cantar. Reinaldo no lateral. Aí Aloysio. Recebe, devolve no Reinaldo. Fechadinho o Corinthians. Como é difícil romper a marcação corintiana. Ademilson. Forte demais para o Reinaldo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, leia para uma criança. Isso muda o mundo. Senendo está parando o jogo e marcando falta do Emerson. Ademilson. Alessandro marcando. Aí o Ademilson. Olha o Ademilson. Mostra a habilidade. Fez o drible. Costurou. Tocou no Jadson. Aloysio pedindo. Levantou para o Aloysio. Fábio Santos chega cortando, jogando para a lateral. Ademilson descolou uma jogada de efeito na ponta esquerda. E às vezes quando há uma marcação forte como a do Corinthians é preciso mesmo botar o talento em jogo. Denilson. Maicon de novo no Denilson. Aí o Maicon. Protege, adianta para o Aloysio. Dominou, tentou girar, rumou para o Denilson. Chegou o Paulo André. Bola volta no Maicon. Dominou, jogada individual. Tenta o passe para o Jadson. Alessandro tira dali. O Marinho. Adianta para o Danilo. O Danilo deve ter tido alguma ilusão de ótica. Errou um passe que normalmente ele não erra, esse passe curtinho. Jadson. Entrou para o Ademilson e o Paulo André cortando. A inversão dos zagueiros ali melhorou um pouquinho, talvez. Porque a gente teve umas 3 ou 4 falhas de atenção mesmo dos dois, né? Nada que assim tenha feito tanta diferença, né? Eu acho que o que precisa mais do que ajeitar atrás é o Danilo entrar no jogo, é o Corinthians adiantar um pouquinho a marcação e não aceitar a imposição do São Paulo como tem sido até aqui. Falta no Denilson. O Ralf abre os braços, não gosta da marcação. O Seneme ouve a ponderação do Maicon. E é falta para o São Paulo, não é tão próxima, por isso que o Rogério sempre está lá, na meia-lua da grande área do gol, defendido por ele. Não é a posição adequada para a cobrança do Rogério. Daí, normalmente, o Maicon ou o Jadson. E mais uma vez o lance sobre o Denilson, Gaciba. A falta existiu e o pessoal estava cobrando a aplicação do cartão amarelo? Não. É uma falta normal, uma falta de jogo. Não é pelo fato do árbitro aplicar um cartão amarelo de um lado do campo que a próxima falta tem que ser cartão do outro. Falta normal. E o sol aparece com força agora no Morumbi. Olha, o Reinaldo também vai lá para fazer a cobrança. É um cobrador canhoto. E o Jadson, são os dois posicionados. O Maicon não foi nessa, não. Os zagueiros do São Paulo vão para a jogada trabalhada. Jadson e Reinaldo. É a cobrança de falta para o São Paulo. Jadson partiu, rolou para o Aloysio, girou, bateu, bola desviada. Vai pela linha de fundo em escanteio. Saiu a jogada ensaiada. Olha lá o Douglas na cobrança de mais um escanteio. Você viu o Rodrigo Caio sempre na marca do pênalti. Bola vem curta no Jadson. Jadson para o Maicon. Maicon devolve na direita. Boa bola para o Douglas. Douglas recebe, fez o levantamento. O Cássio não foi. Edson Silva, ele, o Paulo André. Quase que o Paulo André se chocou na trave ali. O Edson chegou até a ficar preocupado com o Paulo André. Ficou meio bravo, mas aceitou as desculpas. O Cássio não alcançou. Ele parecia convicto da presença do Paulo André, né? Olha lá o Jadson na cobrança do escanteio.
Finzinho de primeiro tempo, Jadson na bola, veja o levantamento, Rodrigo Caio, Cássio. Dominou mal o Maicon, bola ficou de presente para o Emerson, buscava o Edenilson. Denilson lá atrás, dá um chutão para o ataque para o Jadson. Alessandro, lateral que favorece o São Paulo. Mais 2. Ok, Bruno, vamos a 47. Só agora vai chegando ali o Reinaldo. Ademilson. Reinaldo. Impedimento do Ademilson. O bandeirinha estava bem ligado lá no alto do seu vídeo. Veja ele agora no detalhe. Marcando o impedimento, Celso Barbosa de Oliveira. Ficou fácil para ele, né, Garcia? Fácil. O único grau de dificuldade que tem, Luiz, nessa altura do jogo, é o sol que fica bem no rosto do Bandeira, que trabalha nesse lado de cima da tela aí, com o amigo que está vendo em casa. Os artistas de rua no Se Vira nos 30 e as videocassetadas do Criança Lambança daqui a pouco no Domingão do Faustão. Aí o Edson Silva. Jadson e o Ralf. Ralf tocou para o lado direito, o Alessandro se esforça e joga no Guilherme. Reinaldo, faz boa antecipação. Ele sai jogando o lateral do São Paulo, perdeu para o Emerson Sheik. Volta o Aloysio. Emerson Sheik de novo. O Aloysio reclama que o Emerson tem usado o braço. Diz que preferiu marcar a falta sobre o Emerson. Aí o Paulo André. Tá chegando o show do intervalo com os gols do sábado, do domingo. Os gols do Brasileirão para você. E a bolinha pinta de novo na tela da Globo. Tem Rede balançando. É o segundo do Internacional. Inter 2-1 no Náutico. O Inter vai chegando a 40 pontos também. Com seu elenco forte, né? Ademilson. Chegou o Gil decidido e cortou. Na sequência o Maicon. No momento em que o Wilson Luiz Seneme apita suavemente. Fim de papo no primeiro tempo no Morumbi. De 0 para o... Está sentindo isso na pele, perda de mando de campo. O São Paulo pode ser punido e precisa desse apoio das arquibancadas. Primeiro tempo 0-0, Caio, que você destacaria, vai começar o segundo. Olha, o Corinthians toda vez que vem jogar no Morumbi é uma equipe que marca muito forte e joga por uma bola. E normalmente tem sucesso com essa proposta de jogo. Hoje o Corinthians deu mais espaço do que costuma dar e faltou competência ao São Paulo para definir o jogo. Tudo pronto para começar o segundo tempo no Morumbi. Autoriza Wilson Luiz Seneme. Bola rolando, está valendo. São Paulo e Corinthians, 45 minutos decisivos do último São Paulo e Corinthians da temporada. Vai jogando aí o São Paulo com o Edson Silva. Tentou levantá-la para o Reinaldo, não dominou. Lateral para o Corinthians. O policiamento teve que agir ali naquele setor que nós mostramos há alguns instantes atrás, porque exatamente a alguns metros dali está a grade que separa a torcida do São Paulo da torcida visitante. É uma grade fixa que fica no Morumbi sempre utilizada para esse afim. Talvez ali as provocações tenham ficado exacerbadas e por isso o policiamento teve que tentar tirar os torcedores do São Paulo da proximidade daquela grade ali. São Paulo apertando do lado esquerdo, Ademilson, chega o Gil, jogando pela linha de fundo, é o primeiro escanteio do segundo tempo. Goleiro Cássio com a sua fitinha. A cabeleira do gaúcho cresceu, rapaz. Vai lá o Jadson na cobrança do escanteio. Edson Silva, Paulo Miranda, Rodrigo Caio, os zagueiros do São Paulo na área. Edson Silva subiu, a bola passou por eles todos, inclusive pelo Cássio, mas com falta em cima do camisa 12 do Corinthians, no entendimento do Wilson Luiz Seneme, que teve uma boa arbitragem no primeiro tempo, Léo Gaciba. Boa arbitragem, o jogo começou nervoso, a conversa dele, tirando aqueles dois primeiros lances, parece que ele deixou o pessoal botar a adrenalina um pouco para fora na primeira jogada, né? Depois, a partir disso, foi um jogo leal, foi um jogo disputado com intensidade, mas acima de tudo com respeito entre os dois atletas. Paulo Miranda não só acossou ali o Cássio, como tentou tocar
de mão na bola na cobrança lá do escanteio. Nossas câmeras espalhadas pelo campo aqui na Globo, você vê melhor o jogo. O nosso timaço, os repórteres cinematográficos, enfim, toda a equipe da Globo que faz essa transmissão sempre redonda para você. Aí o Ralf. Aloysio. Ralf está na marcação, adiantou. Tocou no Douglas, de novo no Aloysio. É muito curtinho o espaço. O Corinthians pressionou, roubou a posse de bola. Romarinho para o Sheik. Devolução para o Emerson. Edson Silva rasga, joga para a lateral. Está começando o segundo tempo. Luiz, eu conversei com os policiais que estão aqui na pista atlética monitorando a confusão lá, até com câmeras. A informação que eles têm é que a torcida do São Paulo saiu das cadeiras, foi lá para trás para tentar o acesso à torcida do Corinthians. Eram duas frentes, né? Uma chegando perto dessa divisão e a outra lá por trás. Aí que começou toda a confusão. O assistente agora está marcando a saída de bola do Emerson, lateral que favorece o São Paulo. Lamentamos tudo. Olha, a gente está vendo exatamente o local onde a torcida do São Paulo foi empurrada, digamos assim. Olha aí a corda para que ela não chegasse até a grade. Depois, do outro lado da grade fixa, nós temos de novo um cordão humano de policiamentos para evitar que haja um contato entre as duas torcidas ali, né? Mas como informou o Marco Aurélio Souza, essa tentativa de contato foi por trás, saindo daquela saída 7 ali. E aí nós temos a área comum. Edenilson acabou perdendo. O Michael sai jogando para o São Paulo. Aí Reinaldo tenta sair jogando com velocidade. Aloysio se manda, vai pelo meio. Ademilson na esquerda. Aí bola para o Ademilson. Ademilson dominando, tocando para o Jadson. Passou, Paulo André chega tirando. Aí Guilherme. Ralf joga mais atrás no Gil. Levantamento para o Edenilson. Edson Silva no primeiro instante não dominou. Edenilson pressiona, o Edson recua lá para o Rogério. Guilherme. De cabeça, buscando o Ralf. Se enrolaram, o Ralf ficou com a bola. Rodrigo Caio foi perfeito. Aí se transformando num zagueiro na sobra com rara capacidade técnica. Aí o Rodrigo Caio. Ademilson protege lá do lado esquerdo. De novo no Rodrigo Caio. Aí o Maicon. Segue o São Paulo tendo a posse de bola. Reinaldo. Rodrigo Caio. Esse é o Denilson. Aí Jadson. De novo no Denilson. Veja só a marcação do Corinthians. Os primeiros no combate, formando o que se chama de linha de 4 hoje no caso do Corinthians. Depois o Ralf ali fica flutuando no meio e os 4 defensores mais atrás. Paulo Miranda, do lado direito, adiantou, tentou a jogada para o Douglas. Chega o Fábio Santos, lateral que favorece o Corinthians. Globo, Luiz, a gente se liga em você. Skol Profissa é retornável, essa é para profissional. Diga. Perguntando para o Alessandro, ainda no intervalo, depois que o Romarinho passou, perguntei para ele como é que estava a formação tática do time. Ele explicou que Alessandro e Fábio Santos são laterais para marcar. E a grosso modo, ou pontas ou laterais ofensivos seriam Romarinho e Edenilson com liberdade total. Por isso a gente vê o Alessandro tão lá atrás, quase como um terceiro zagueiro ou como um quarto zagueiro ao lado do Fábio. É isso aí, está bem claro isso no campo do jogo. Escolhas dos treinadores. Jadson. Ralf está marcando. Jadson. Ademilson. Levou para o pé direito. Clareou para o chute. Não deu. Tentou passar para o Aloysio. Gil faz o corte. Aí está jogando com o Danilo. Emerson. Rodrigo Caio. Deu bote. Não conseguiu fazer o corte. Dessa vez é o Douglas. Ele e o Emerson. E a falta marcada. O Seneno vai chamar a atenção porque o Emerson, ele sofreu a falta, mas depois tem um negócio de braço para lá, parece um polvo, o Emerson. O Seneno deu uma bronca no Emerson e o Fábio Santos reclamou com o Seneno. Então, tá chamando a atenção do meu parceiro, por causa de quê? E aí virou uma conferência, Gaciba. Você dá para notar, Luiz, que é o seguinte, sempre que a temperatura do jogo aumenta, o nome do Emerson está envolvido em todas as situações. Então é por isso que o Seneno está querendo dar uma conversada com ele. O Emerson é um jogador muito intenso na marcação, nos dribles. Então é por isso que o Seneno quis dar uma chamadinha de atenção para dar uma segurada por causa desse braço esquerdo aí. Esse braço esquerdo que ele acaba jogando para trás. E o Tite gritava todo o tempo, mas é ele que está apanhando, é ele que está apanhando.
Fábio Santos na cobrança do lateral para o Corinthians. Emerson. Tentou tirar o Rodrigo Caio. O Douglas quase caiu, ele tropeçou nele mesmo. Aí depois se manteve de pé. Aí o Emerson. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio caiu. O Senhor estava pertinho do lance. O Senhor estava muito próximo. O Luiz agora tenta enquadrar o Emerson. Como disse o Gaciba, o Emerson estava sempre envolvido. O Rodrigo Caio está mostrando a boca para o Tite. O São Paulo com isso está sem um zagueiro. E o Romarinho se manda pela esquerda. Trouxe para o pé direito. Rolou no Fábio Santos. Botou na área para Rogério Ceni sair e fazer a defesa. Esquentou o clima aqui no banco. Teve gente quase levantando para ir atrás do Rodrigo Caio. E o Denilson na velocidade para o São Paulo. Ademilson na esquerda. Jadson passou na direita. Aí recebe o Ademilson. Marcado em cima pelo Alessandro. Ademilson trouxe para o pé direito. Rolou para o Denilson. Cássio foi lá para ficar com ela. O Seneme também foi esperto, porque como o jogo prosseguiu, ele deu andamento ao jogo, porque aí não dá para parar, né? Você tem que correr atrás da bola. E foi assim, olha, o Emerson com a mão esquerda no rosto do Rodrigo Caio. Vamos ver de novo? Olha lá. Diga pra gente, Gaciba. Isso não é proteção, né? Ele não tá protegendo nenhum, isso que eu tô falando. O Emerson, de vez em quando, parece que ele gosta do jogo, aquele mais incendiado, aquele jogo mais pegado, gosta do... Realmente, o que aconteceu com ele não foi um cotovelaço, foi um tapa para trás, temerário, para a questão da saúde do adversário. Poderia até tomar um cartão amarelo e ter uma falta marcada contra. Ele foi lá, vou mostrar pro Tite aqui, professor. Cortou a minha boca. E agora, outra falta, o jogo vai ficando quente, está na hora. Douglas fazendo falta forte, está na hora de cartão mesmo. Para controlar os ânimos da partida. Cartão para o Douglas. O Léo Gaciba. Com alta intensidade, né? Se a gente vê que o Douglas colocou intensidade demais na disputa da bola, cartão bem aplicado. E é o terceiro dele, também não joga contra o Náutico. O próximo jogo do São Paulo. E o próximo do Corinthians será contra o Grêmio no meio de semana. Na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Paulo André cobrando curtinho ali para o Fábio Santos. Aí Danilo, de primeira para o Romarinho. Paulo Miranda acompanha, Romarinho no fundo. Rodrigo Caio. Se ele abandona ali, porque dois ficaram na marcação. O Paulo Miranda tinha ficado para o arranque do Romarinho. Muricy, é assim mesmo. A vida está competitiva para os treinadores. É muita tensão mesmo nessa atividade. Vai lá o Romarinho na cobrança do escanteio. Paulo André, o zagueiro, vai para a área. Gil também. Os dois são muito altos. O Romarinho na cobrança do escanteio. O levantamento do Rogério Ceni saiu. Tá marcado o escanteio. O Rogério tentou socar a bola. Na subida com ele, vamos ver de novo, ó. O Danilo vai e o Rodrigo Caio que tocou. Portanto, escanteio mesmo. Mais uma vez o Rodrigo Caio subindo, ele abraça o Danilo. O Gil vai e chega jogando o corpo com, enfim, uma bagunça nas áreas do futebol brasileiro. E vem cobrança de escanteio de novo. Levantamento do Sheik, subiu o Gil, tocou sobre o gol, tocou pelo alto, é só tiro de meta. E a rede balança o Brasileirão. Você está vendo aí a torcida do Corinthians. O Vasco empata lá no Heriberto Wilson, em Santa Catarina. 2 para o Criciúma, 2 para o Vasco. 2 times na zona do rebaixamento. O empate, o Vasco vai a 33, o Criciúma a 30. São Paulo está indo a 34 e o Corinthians a 37. Com esse 0-0 aqui no Morumbi. Douglas. Paulo Miranda, levantamento para o Douglas, nas costas do Fábio Santos. Douglas chega, Fábio Santos, perfeito na recuperação. Escanteio para o São Paulo. Vai lá na cobrança do escanteio do São Paulo. A torcida tenta incentivar o time. Tem gente que olha para o céu, tem gente que faz figa. E o Douglas vai na cobrança do escanteio. É mais um escanteio, levantamento, Ademilson, a bola passou por ele. Aí Romarinho, ajeitou para o Ralf, curtiu o Guilherme, passe errado, o Maicon recupera, Aloysio está pedindo. Levantamento para o Aloysio, está impedido. O Aloysio estava o tempo inteiro mais à frente. O Rodrigo Caio, inteligentemente, conseguiu ficar fora da posição de impedimento. Olha só a imagem na hora do passe, meu amigo Leonardo Gaciba. Perfeito, o assistente esperou para ver para quem chega a bola, né? Se o Aloysio desiste da jogada e o Rodrigo Caio pega a bola, poderia jogar. Bem marcado o impedimento. Vamos aproveitar para ver o gol do Vasco lá em Santa Catarina.
Toque do Matheus Ferraz, número 93, é o ídolo jogador do Vasco. Entendeu que foi pênalti nesse lance. E o André, centroavante André, bateu para fazer o gol de empate. Está 2-2 o jogo lá em Santa Catarina. Denilson. Continua Atlético e Cruzeiro 0-0. O Inter vai ganhando do Náutico por 2-1. Vai mexer. Vai ter mexida já no Corinthians. Edson Silva. Ele deu um giro e mandou lá logo para fora. E ele tá bravo com o Rodrigo Caio. Você falando um monte pro Rodrigo Caio, o Edson Silva. Mexe pela primeira vez o Corinthians, está indo embora o capitão Danilo, número 20, passa a braçadeira para o Fábio Santos, vai para o jogo o Diego Macedo, número 23. Perguntei aqui para o Fábio Carilli como vai ficar o time dos assistentes do Tite. O Edenilson vai para a função do Danilo e o Diego Macedo entra então na função do Edenilson lá pela direita. Portanto, Diego Macedo no jogo. Guilherme faz o giro, que lance do Guilherme! E o Reinaldo tentou tirar de bico, a bola ficou no Ralf. Ralf protege, ajeita. Diego Macedo acabou de entrar, levantou pro Romarinho. Rodrigo Caio rasga. Maicon toca de cabeça, Adenilson pro Jadson. Mas são 4 jogadores do Corinthians e 2 do São Paulo. Passe errado do Adenilson. Mas a bola volta no meio. Domina de novo Adenilson. Entregando para Luísio. Luísio recebeu, levou pro pé esquerdo. Tocou no Adenilson. Tarefa com a Luísio. Foi forte demais a devolução. E o Cássio foi lá sereno para ficar com a bola e fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Johnson's Baby, cheirinho prolongado o dia todo. Ralf com o Denilson. Deu bem o Ralf. Levantou um pouquinho o pé demais. E a bolinha da Ar da Graça. Cheio de gols no jogo lá de Santa Catarina. Aí você vê o Diego Macedo do lado direito, fez o cruzamento. O Rogério foi lá para ficar com ela. E o Criciúma imediatamente faz o terceiro. Tem sido assim a tônica do jogo, né? Ou de pênalti, o Criciúma fazendo 3-2 sobre o Vasco. Jogo de muita tensão, né? Você imagina, se aqui a tensão já está forte, a voltagem é altíssima, com o São Paulo e o Corinthians próximos da parte de baixo da tabela, imagina com 2 times lá na zona do rebaixamento. Denilson. Aloísio. Girou. E o Gil faz um senhor campeonato, diga-se de passagem, né? Edenilson. Tentou a jogada mais à frente para o Diego Macedo. Bola recuada do Reinaldo para o Rogério. De novo aí no Reinaldo. No meio, Maicon. Jadson. Aí Douglas. Jadson se posiciona um pouco mais atrás. O Luiz está lá de centroavante mesmo. Jadson devolve no Douglas. Denilson de primeira. Boa bola no Maicon. Dominou, escapou um pouquinho, mas ele virou bem para o Reinaldo. Protege do lado esquerdo. Reinaldo clareou para o pé esquerdo. Encostou Edenilson na marcação. Ele trabalha com o Maicon. Maicon ajeita, mais à direita. Paulo Miranda. Douglas parou, dominou, preferiu jogar atrás o Denilson. Denilson tem o Maicon pedindo. É no Maicon. Escapou do controle dele, Edenilson roubou. Tocou no Diego Macedo. Devolução do Edenilson. Velocidade agora no contra-ataque do Corinthians. Diego Macedo pro Emerson. Saiu na cara do Rogério, tocou Rogério. Voltou no Emerson. O drible. Tentou bater pro gol. Foi travado pelo Paulo Miranda. Escanteio. A grande chance do jogo do Corinthians. O garoto Diego que entrou agora há pouco. E depois o Emerson enfiou a bola pro Emerson. E na sequência o Paulo Miranda conseguiu fazer. Primeiro o Rogério, a grande defesa. E o escorregão do Rodrigo Caio foi decisivo para a bola passar e sobrar na esquerda ali com o Emerson. Vai lá o Emerson para a cobrança do escanteio para o Corinthians. Preocupação do Rogério Ceni. Vem a bola para o Ralf na primeira trave. Subiu o Guilherme, não conseguiu tocar. Quem tirou foi o Aloísio lá atrás. A bola fica na direita com o Douglas. Edenilson pressionou, ganhou. Aí o Ralf, de novo o Douglas, lateral, favorecendo o time do Corinthians pela esquerda.
você continua participando do nosso vote. Agora, já a gente vai passar por uma parcial. Primeiro tempo, São Paulo com 53% estava na frente. Na opinião daqueles que participam do vote, agora ficaria na frente do Corinthians no campeonato. Já uma outra parcial. Jadson, Ademilson na esquerda. Olha o Jadson. Forte demais pro Ademilson. Muricy vai à loucura. Aí o Ademilson domina ali pela esquerda. Toca mais atrás do Reinaldo. Reinaldo pro Maicon. Douglas está pedindo do lado direito. Maicon fez o levantamento pro Douglas. Buscou no bico da chuteira. No fundo, cruzamento. Romarinho na marcação. Mas o Muricy foi ao desespero. Essa é uma bola que o Muricy fazia com uma precisão quando jogava. E quem faz com a mesma precisão e vive um grande momento e faz muita falta hoje é o Ganso. O contra-ataque surgiu, a bola no pé do Jadson era 3 contra 2. A melhor opção era o Aloysio aqui pela direita. Ele acabou forçando o passe do lado esquerdo e fora de tempo, acabando estragando o ataque. Momento que é anunciado o público pagante aqui no Morumbi. 50.282 torcedores pagantes. E apenas 112 não pagantes. Grande público, digno desse clássico de gigantes do futebol brasileiro. Douglas botou na frente, ganhou do Paulo André, vai no fundo, Paulo André chegou, Douglas trabalhou, trouxe para o pé esquerdo, ficou sem opção agora. Vai ter que esperar os jogadores do São Paulo, outros, né, além daqueles que estão lá na área. Paulo Miranda, Douglas, aí Maicon, Denilson. O Maicon recebe pela direita. Denilson de primeira para o Paulo Miranda. Aí recebe Douglas. Trabalha com o Paulo Miranda. Joga no Maicon. Corinthians todo fechado. São Paulo tentando encontrar os espaços. Aí a bola cai no pé do Jadson. Em tese, aquele que tem a melhor técnica para criar uma jogada diferente. Denilson arrumou para o Aloysio. Escapou e tentou na velocidade alcançar. O Cássio saiu para ficar com ela. Esse é o 6º confronto do ano entre São Paulo e Corinthians no Brasileirão. Nós tivemos um empate em 0-0 no Pacaembu no primeiro turno. Lembrando que pela Recopa o Corinthians ganhou os 2 jogos, né? E nas semifinais do Paulistão, o Corinthians ganhou o jogo durante o campeonato por 2-1 e depois no 0-0 ganhou nos pênaltis nas semifinais para seguir o campeonato. Aloysio. Bloqueio do Paulo André, lateral para o São Paulo. O torcedor está nervosa ali ao lado dela. O senhor pedindo calma. Bola com o Maicon. De novo no Paulo Miranda. Aloysio estava impedido, fez o sinal de negativo. Ele passa, não, que eu estou impedido. Agora sim está em condição. Mas a bola virou, foi lá para o outro lado com o Denilson. Denilson para o Ademilson. Ademilson protege. Joga no Reinaldo. Adianta para o Denilson. Caiu e o CNM marcou. É falta para o São Paulo. Ela é quase no bico da grande área. Também não é uma posição daquelas preferidas do Rogério Ceni. E a gente vai rever a jogada. O Denilson domina, vai o Gil e o Gaciba diz o que aconteceu. Teve um contato ali por trás, né? O Gil acabou fazendo a falta. O especial, ele utiliza o braço e por baixo ele dá aquela cutucada suficiente para derrubar o jogador de São Paulo. Super câmera lenta mostrando a queda do Denilson ali, né? Fez aquela careta na expectativa do tombo na grama macia do Morumbi. Jadson na cobrança da falta. Você vê a preocupação do Cássio. Veja aí o Jadson. Tem a camisa 10 às costas. Vai o Jadson para a bola. Ameaçou. Não bateu. Agora sim o Jadson fez o levantamento. Edson Silva. Paulo Miranda tocou sobre o gol. Vamos aproveitar para ver o gol do Criciúma. O Cássio ficou sentindo aí. É mais um gol de pênalti. O goleiro do Vasco, Diogo Silva, faz o pênalti no Lins, né? O Lins tirou, ele foi, derrubou. Pênalti. E aí o Wellington Paulista fez o primeiro e agora o terceiro. E o Vasco tem um jogador a menos nesse jogo. O atacante Willy foi expulso de campo. O Cássio saiu ali com o Paulo Miranda. Ô Gaciba, tem alguma irregularidade no lance? Não, tudo normal? Não, tudo normal, tudo normal. O Cássio dá um soco na bola, a bola acaba batendo na cabeça do Paulo Miranda e corretamente é marcado o tiro de meta. É um encontrão entre eles ali, é bem no ombro esquerdo mesmo ali do Cássio, né? O Paulo Miranda tá ali, bota as mãos nos ombros do
o Gil e tal, não tem jeito. Até que nesse jogo a gente não tá com o volume acentuado de agarra-agarra, não. Esse é um jogo que tá meio que sob controle, aquele agarra-agarra nas bolas levantadas para a área, né? E hoje tem estreia bem-humorada no Fantástico. Bruno Mazeu vai ser o repórter que atravessa a história. Ele estava lá no dia do descobrimento do Brasil e conta o que aconteceu. Hoje no Fantástico com o Tadeu Schmidt com a Renata Vasconcelos. Bola para o Diego Macedo, forte demais. Rogério Ceni fica com ela. Vai jogando com Edson Silva. Atlético Mineiro e Cruzeiro está 0-0 no Independência em Belo Horizonte. O Fábio Santos sentou essa bola para o Diego Macedo, o Rogério saiu para cobrir, né? E aí ele olhou para o Fábio Santos e falou, dá outra, mas na outra dá no gol. Se ele vai sair, ele vai ser surpreendido. Os flagrantes observados pelo nosso time de repórteres aqui no Morumbi. Bruno Lohance, Marco Aurélio Souza. Aí o Jadson virando completamente o jogo para o Douglas. Aí domina com estilo. O Miranda passou, ele tocou no Aloísio. Aloísio protegeu, tentou fazer o giro, vai para o fundo, Aloísio conseguiu dominar, Paulo André marcando, ficou brincada a jogada, recuou no Douglas. Douglas ajeita para o Maicon. Maicon tem o Reinaldo do lado esquerdo, viu Denilson? Denilson para Paulo Miranda. Paulo Miranda outra vez para Douglas. Dominou, cruzamento, tocou no Fábio Santos. O Cássio se esforça e evita a saída pela linha de fundo. Vai ficar com ela o Cássio. Manda a canhotinha que é boa. Lá pro Sheik. Do tipo, se vira. O Sheik fez um gesto daquele com os indicadores abrindo as mãos, ou seja, ele está querendo a bola mais aberta, talvez. Se é que eu decifrei direito aqui. Denilson. Segue 0-0 o jogo do Morumbi. Daqui a pouco o Domingão do Faustão chegando com tudo. Jadson. Ademilson. Reinaldo. Outra vez o Maicon. Este é o Denilson. Levantamento lá na direita. Paulo Miranda. Fica de lateral. Douglas passa pelo meio. Aloísio passou na direita. Ele preferiu o Douglas. De novo no Paulo Miranda. Aí pro Aloísio. Aloísio, boa bola pro Douglas. Clareou pro pé esquerdo. Bateu no cantinho. O Cássio foi lá para ficar com ela. Globo, a gente se liga em você. Vivo. Cobertura que chega onde outras não chegam. Vai jogando aí o Guilherme. 0-0, o Corinthians vai chegando a 37 pontos. E o São Paulo a 34. A zona do rebaixamento não vai apresentando alteração em relação aos times que lá estão, né? O Criciúma que está passando o Vasco está ficando em 18º, o Criciúma em 17º. Atenção, galera que está participando do nosso vote agora. Já mais uma parcial antes do resultado final. Diego Macedo. Fábio Santos. Emerson, Fábio Santos. Chegando, estava pertinho, entendeu que o Denilson fez a falta no Fábio Santos. Fábio Santos ia bater rapidinho, o Denilson ficou perto, o Jadson também, deixou para o Guilherme. O Guilherme está, por exemplo, homenageando a cidade de Taubaté. Essa campanha da doação de sangue do Corinthians é realmente muito legal. São gestos de cidadania. Todos que podem e devem fazer. Vai lá para fazer a cobrança o Diego Macedo, ajeitou ali, deu uma giradinha. Normalmente o jogador tem um jeito certo de botar a bola no chão. Diego Macedo fez o levantamento, olha o Gil. Bola voltou no Paulo André. Impressionante, ele pegou de primeira. Primeiro o Gil, aí o corte do Paulo Miranda e o Paulo André, olha que beleza de chute. Olha o Tito torcendo, a bola passou. Essa é aquela bola que o Corinthians está trabalhando, né, Caio Ribeiro? E que golaço que ia fazer o Paulo André, de virada, um centuro de esquerda. Aliás, o Corinthians volta para esse segundo tempo um pouco melhor. O Corinthians já não dá o espaço que deu na primeira etapa para o São Paulo. Tem a proposta do contra-ataque, a mexida do Diego Macedo no lugar do Danilo dá um pouco mais de velocidade justamente nessa transição. E o São Paulo vai fazer a primeira troca, Luiz. Vai sair o Aloísio
e vai entrar o Wellington. O Wellington, aquele que estava no Grêmio, está buscando a melhor forma física no São Paulo. Está sendo muito elogiado pela comissão técnica. Entrou lá no Mineirão na quarta e hoje vai para o jogo de novo. Portanto, já o atacante, o Wellington. É isso mesmo, não tem aquele G, não é o Wellington, é o Wellington mesmo. Daqui a pouco no São Paulo. Aí o Jadson. Você viu que teve bolinha, tem gol acontecendo, tem rede balançando. O Internacional faz o terceiro, 3-1 para o Colorado. Sobre o Náutico lá em Caxias do Sul. Aí o Douglas. Paulo Miranda. Recebe o Denilson. Corinthians todo fechado. Roubada de bola do Diego Macedo. O Emerson devolveu para o Diego. Ele procura o Emerson. Viu. Tocou na velocidade. Olha o shake. Emerson tirou do Rogério também do gol. Que chance perdeu o Emerson Sheik. E o Diego Macedo ali está procurando. Cadê você, Emerson? Vou te botar a bola. O Edson Silva não tem fôlego para acompanhar. E na cara do gol. Pegou o ossinho do tornozelo e a sola ainda da chuteira. Levantou poeira. Emerson Sheik. Se lamenta, porque essa é aquela chance que você vai ficar lembrando até o próximo jogo. E essa é a bola que o Corinthians busca desde o início do jogo. Essa era a proposta do Corinthians. Uma bola, uma saída no contra-ataque para definir o jogo. O lance se apresentou. Faltou qualidade e frieza para o Sheik só tirar do Rogério. Faltou do jogo, não foi o Fábio Santos. Diga. Tite agora vive um dilema. Ele está com o Ibson conversando há um tempão com o Fábio Carille para entrar. Só que o Fábio Santos não joga há 1 mês e meio. Vem de cirurgia no pubis, volta hoje. Então seria uma alteração prevista. Só que ele perguntou agora para o Romarinho, e aí, como é que tá? Ele falou, mais ou menos, estou com dor na perna. A gente falou, não, mas fica aí e aguenta. Fica e aguenta. A gente viu o Tite ali falando, inclusive, com o Ibson prestando uma atenção no professor, né? Vai jogando Paulo André. Aí Romarinho. Paulo Miranda marcando. Romarinho protege, joga no Guilherme. Faz o giro. Mostra muito recurso ali o Guilherme. Outra vez o Romarinho. 2 na marcação. E a falta, o Paulo Miranda. O Paulo Miranda chega ali, ó, reclama. Deixa jogar! Ele não deixa jogar! Sai! É a voz do Tite. Deixa jogar e depois sai. Romarinho. Emerson pedindo. Romarinho. Douglas marcando. Maicon fica com a sobra. Romarinho sentindo. Aí Paulo Miranda recebe do lado direito. Guilherme na marcação. E agora vai ser parado o jogo para que o Romarinho seja atendido. Enquanto isso, vamos aproveitar para a gente ver o gol do Inter. Olha a bola! E olha, o gol foi marcado pelo volante Williams. Roubou e bateu fraquinho. Já bateu no cantinho. E o Ricardo Berna aceitou. 3 para o Internacional. 1 para o Náutico. Maicon para Douglas. O Wellington se movimenta do lado direito. Denilson. Aí Jadson. Jadson protegendo do lado esquerdo. Traz para o pé direito. Faz o levantamento buscando Douglas. Subiu. Tocou de cabeça para trás. Não há nenhum jogador de São Paulo naquela região do campo. Ralf está jogando com o Guilherme. Aí o Emerson. Rodrigo Caio marcando o Emerson. Está marcada a falta do Rodrigo Caio sobre o Emerson. O Corinthians vai mexer de novo. Vai pro jogo Ibson, número 18. Saiu o Romarinho, falou que estava cansado. Sai com a 31, é a segunda do Tite. Fica todo mundo agora no aguardo da condição física do Fábio Santos. Por isso o Tite segura também essa alteração. Entrando aí o Ibson. É um segundo volante de origem, né? Às vezes joga nessa que eles chamam de linha de 3 meias aí, dá para fazer. Mas acho que vai ser mais pro meio. O Caio daqui a pouco decifra pra gente como é que ficou o posicionamento do Ibson. Tá recebendo aí do lado esquerdo. Outra vez o Fábio Santos. Buscava o Emerson. Rodrigo Caio. Emerson pressionando. Falta do Emerson sobre o Rodrigo Caio. Vamos à parcial da nossa enquete do Foque agora. É a última parcial. Olha só, virada, hein? Quem termina o Brasileirão mais bem colocado? Agora São Paulo com 45%, Corinthians com 55%. Vote agora, venha se divertir participando com a gente. No Vote agora pelo Globoesporte.com/futebol 2013. Daqui a pouquinho o resultado final. Jadson, domina o Jadson. Tentou pro Maicon. Tilinho com o Alessandro. Rasga e tira dali, sabe como é que é, né? Nessa altura.
Bola para o Mato. Que o jogo é de campeonato, Bruno Lohans. Desde criancinha eu via isso. Eu queria também ouvia quando era moleque. Luz artificial no Pacaembu, agora no Morumbi também. Maicon, Douglas se movimenta pela direita. Maicon faz o levantamento pelo meio para o Jadson, de cabeça, Ademilson, arruma o Reinaldo, marcado pelo Alessandro. O Reinaldo protege, Alessandro na marcação. Reinaldo vira o corpo, fica de frente para o Alessandro. Rolou para o Jadson, clareou, bateu, a bola desviou no meio do caminho, é escanteio. É a jogada do Reinaldo, ali o Jadson se apresenta. E o Gil, corajoso, providencial, bota o cabeção na bola. Escanteio para o São Paulo, vai o Douglas na cobrança. Edson Silva vai na marca do pênalti, levantamento, olha o Edson, subiu, não conseguiu tocar. A bola fica no Maicon. O Wellington pedindo levantamento. Rodrigo Caio, está marcado impedimento do Rodrigo. Ele já levantou o instrumento marcando impedimento do Rodrigo Caio. Globo, a gente se liga em você. Novo Golf, o melhor da Volkswagen num único carro. Reação da galera do São Paulo ali na expectativa da cabeçada do Rodrigo Caio, mas o impedimento você viu na repetição, ficou muito claro. Diego Macedo entrou serelepe no jogo, Diego Macedo. Ele é bom jogador, lateral de origem, né? Hoje joga numa posição um pouquinho mais adiantada, chega bem ao fundo. Fábio Santos com o Y, devolveu para o Fábio Santos, quem voltou foi o Douglas. Só tiro de meta favorecendo o Rogério Ceni. Os artistas de rua no Se Vira nos 30 e as videocacetadas do Criança Lambança, daqui a pouco no Domingão do Faustão. 50.282 pagantes no Morumbi. Tá bonito o Morumbi. A galera merecia um jogo de gols, né? De um lado do São Paulo, do Corinthians, com direito àquela carga de regulamento de 10%. E aqui o São Paulo com o Wellington. O Wellington vai para cima da marcação, Wellington. Completamente equivocado, volta lá atrás o Diego Macedo. Alessandro, de novo no Diego. O Maicon com o peito, faz o drible. Jadson, Reinaldo. 34 minutos e meio do segundo tempo. Bola tocada na direita para o Douglas. Outra vez o Maicon. Aí Denilson. Denilson na direita para o Paulo Miranda. Paulo Miranda protege, entrega a boa bola para o Ademilson. Foi para a área o Ademilson. Ficou marcado pelo Ibson, pelo Gil. Gil deu o bote certinho e a bola resvalou no Ademilson. E abre esse sorriso amarelo. E a gente vai ver na nossa câmera ali pertinho o que aconteceu. Bem perto, olha lá. Nem resvalou. Ele foi fazer uma puxadinha, foi pentear a bola. Mas usou um pente errado para o cabelo errado. Lucas Evangelista conversando com o Muricy, é isso, Marco? É isso. E a troca é a seguinte, vai entrar o Lucas Evangelista no lugar do Ademilson. Alessandro. Diego Macedo. Edenilson se manda do lado direito. Diego Macedo. Curtinha no Ibson. Ibson para Alessandro. Volta na marcação Wellington. Diego Macedo. Ibson fez o giro. Denilson puxou o Ibson. Puxou segurando o Ibson. E o juiz viu e marcou a falta. A reação do Tite, do Muricy, os dois técnicos tensos ali à beira do campo. Alguma dúvida, Léo da Silva? Não, a falta existiu. Realmente utilizou o braço de forma legal. Agarrou o adversário, falta bem marcada. A mudança já informada pelo Marco Aurélio, a saída do Ademilson para a entrada do Lucas Evangelista do São Paulo. Diego Macedo na cobrança de falta para o Corinthians. Paulo André está na segunda trave, o Corinthians jogando por aquela bola, o cruzamento, Rogério Ceni! O toque do Paulo André, impressionante, o Rogério! Salvando o gol do Corinthians! E a meta tricolor.
O Reinaldo está ali irritado, você está revendo a cobrança. Olha o Paulo André. Isso é muito próximo. O Paulo André e o Rodrigo Caio, a gente está agora com a super câmera lenta. Aí o Paulo André, o Rodrigo Caio tenta com o pé. A bola toca no braço do Paulo André. Só mesmo nas lentes da Globo para a gente observar o que aconteceu. Sem essa repetição, ia ficar a vida inteira e não ia saber que tinha sido com o braço. Os árbitros, como é que vão ver isso, Luiz? Por favor. Fábio Santos. Emerson. Corinthians melhora muito nessa parte do jogo. Aí o Diego fez o levantamento. Edson Silva. Dominou meio estranho ali, saiu jogando com o Lucas Evangelista. Aí o Jadson. O Wellington se movimenta pelo meio. Jadson olhou, tentou o passe para o Wellington. Ele vai, Gil na marcação. O Wellington levou, Gil pressiona. O Wellington deixou a bola sair e se equivocou na leitura do bandeirinha. O bandeirinha está marcando, aí o Muricy agora está bravo. Solta um palavrão. Não, você está errado. E a gente vai com a nossa câmera de pertinho. Gil, Wellington. Ele marcou a posse de bola para o Corinthians. Agora, vamos ver de novo. Ó. No alto, o toque realmente no peito era do Wellington. Nenhum jogador vai deixar essa bola sair dessa maneira se não fosse posse de bola para o São Paulo, né? Realmente, escanteio, equívoco do Bandeira, estava certo o Wellington. Minutos. Vamos para a parte final do jogo no Morumbi. E olha a bolinha aí dando ar da graça. É rede balançando. É o quarto do Inter. Vai se recuperando o Internacional com o comando do Kleber. Depois da saída do Dunga, chegando a 40 pontos no Inter, o Náutico com 17. Vai disputar a segunda no ano que vem. Aí o Gil. Alteração nos 4 integrantes da zona do rebaixamento. Só que agora Criciúma, Vasco, Ponte Preta e Náutico. São os 4 últimos do Brasileirão. O líder Cruzeiro vai chegando a 60 pontos. Vai empatando de visitante no estádio Independência em Belo Horizonte contra o Atlético. O Criciúma vai ganhando do Vasco por 3-2 lá em Santa Catarina. Ibson. Alessandro. Recebe o Ralf. Emerson chega, está livrinho do lado esquerdo. Ela chegou bem. O Paulo Miranda de cabeça, ele apara, a bola sobra no Fábio. Exagerou. E o Rodrigo Caio sai jogando para o São Paulo. Vamos para a parte final do jogo. Já o resultado final da nossa enquete do Vote Agora. O Rodrigo Caio sai jogando com o Edson Silva. Já o Faustão chegando com tudo. Arrepiando ainda mais o seu domingo. Energia, alegria e emoção é no palco do Domingão daqui a pouco. Jadson na direita para o Paulo Miranda. Douglas. Lucas Evangelista. Para o Paulo Miranda. Aí o Douglas. Tentou costurar pelo meio, não deu. O Evangelista passou na direita. Recebe, a condição é boa. Jogadores do Corinthians entendiam que não. Bola com o Paulo Miranda. Maicon. Como é difícil conseguir trabalhar aquele passe decisivo na frente da defesa do Corinthians. Jadson, Denilson. Bola chega no Reinaldo. Aí começa lá atrás com o Edson Silva. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa. Lucas Evangelista recebeu, tentou fazer a infiltração, chegou para fazer o corte. Diego Macedo vai pressionar mais uma vez o Fábio Santos. Bota na velocidade para o Edenilson. Edson Silva tem muita força, mas pouquíssima velocidade. Edenilson pressionou, o Edson tocou no Rogério. Aí Rodrigo Caio, 41 minutos. Vamos para os últimos minutos do Morumbi. São Paulo não sabe o que é derrotar o Corinthians por aqui há 6 anos. Porque a vitória foi em 2007. Lucas Evangelista. Jadson. Reinaldo na esquerda. Jadson tocou. Boa bola. Reinaldo mais atrás. Lucas Evangelista. Globo, a gente se liga em você.
Itaú, leia para uma criança, isso muda o mundo. A nossa câmera que está lá do outro lado, mostrando a chegada do Lucas Evangelista. Jovens, senhoras, senhoritas, na torcida do São Paulo, lamentando a finalização do Lucas. Meio de semana, o São Paulo enfrenta o Náutico, o Corinthians vai a Porto Alegre para jogar contra o vice-líder Grêmio. São duas quartas seguidas esse mesmo jogo, sendo que na outra é a Copa do Brasil. Né? Jadson. Denilson. Aí o Reinaldo. Tenta o drible, o Lucas Evangelista, marcado pelo Alessandro, girou bem, clareou, tocou, o Wellington, arrumou para o Reinaldo, botou na frente, caiu o pênalti! O Wilson Luiz Sereni marca o pênalti aos 43 do segundo tempo, para enlouquecer a torcida do São Paulo no Morumbi, para deixar os jogadores do Corinthians indignados com a marcação. O Wellington e o Reinaldo. E a chegada do garoto Diego Macedo. E o lance é todo seu, Leonardo Gaciba. Olha, eu não consigo ver um calço suficiente para derrubar o jogador do Corinthians. Não consigo realmente ver esse calço para derrubar o jogador do São Paulo. Eu acho que o Reinaldo acabou a bola indo um pouco para frente. Aí por esse ângulo a gente vai ver. Ele está em deslocamento, tem um contato no joelho, talvez tenha sido isso que o CNM viu, acabou marcando a penalidade. Se esse contato existiu, ele foi o suficiente para derrubar o jogador e a penalidade é bem marcada. Aos 44 minutos, o Rogério Ceni se posiciona para fazer a cobrança. O maior goleiro artilheiro de todos os tempos, que não tem sido feliz nas últimas cobranças de pênalti, mas que em nenhum momento se omitiria. Um dos maiores ídolos da história do São Paulo, a confirmação do cartão para o Diego Macedo. O Rogério já fez 112 gols na carreira. 53 deles de pênalti, fez mais de falta que de pênalti. Contra o Corinthians ele fez 3. E um dos mais saborosos, que foi o 100º gol. É um momento importantíssimo do campeonato. O São Paulo pode quebrar um jejum de 6 anos sem vencer o Corinthians no Morumbi. Pode ultrapassar o arquirrival na tabela do Brasileiro. 2 goleiros gigantes do nosso futebol. Autorizado. Partiu Rogério Ceni. Pé direito. O gigante do Corinthians defende e bota para escanteio. E foi no cantinho a bola do Rogério. Impressionante, Cássio. Escanteio para o São Paulo. Vai lá o Cássio. O Jadson na cobrança. Cássio está ajeitando a fitinha agora. Jadson na bola. Faz o levantamento. Bola vai sobrar. O Ceni já está pitando irregularidade no lance. É o melhor goleiro do Brasil, diz a bandeira. E o Rogério bateu. Não foi tão forte, mas foi no bola, ainda bateu na trave. Olha a expectativa do Muricy. E o desespero do Muricy, do Aloísio. E a vibração do Cássio. A explosão do gigante do Corinthians, que está eternizado no coração da Fiel. Por grandes momentos esses últimos 2 anos, especialmente. Olha, o Atlético faz 1-0 no Cruzeiro. A rivalidade mineira mais quente do que nunca. Já assim que a bola parar de rolar, a gente vai mostrar esse gol para você. Esse teve outros. Estamos devendo um gol para você, torcedor do Colorado, já, porque o jogo aqui está nessa adrenalina no finzinho. 46 minutos. Bom, Cássio. 2 gigantes. Ganhou esse duelo, Cássio. 2 lados da história. De um lado, o Cássio, que foi frio, que não caiu antes, esperou a definição do canto e foi muito bem para a bola. E do outro, o Rogério, que num momento como esse, pela situação do jogo, situação de tabela, define o canto e bate forte. Não é hora de colocar, não é hora de preciosismo, é hora de fazer o simples. E o Rogério teve a opção errada. Mais 3.
Vamos a 48 no Morumbi. Portanto, mais um e alguns segundos. Que fim de jogo no Morumbi. Vai jogando o Rodrigo Caio. Edson Silva. Maicon para o Rodrigo. Corinthians todo fechado mais uma vez, todo muito bem posicionado. 13º empate do Corinthians no campeonato, o 8º no 0-0. Impressionante esse Corinthians defensivamente falando. Quando a bola chega no gol ainda tem o Cássio. Paulo Miranda. Jadson. Perdeu para o Ibson. O Ibson levou a melhor. Foi puxado pelo Jadson. Lance clássico de cartão amarelo para o Jadson agora, Gaciba. Exatamente. Mas muito semelhante até do Paulo Miranda, cartão no primeiro tempo, aplicado. Já tinha perdido a viagem. E aí quando o Ibson se vira no sentido do ataque, aí fica um antijogo clássico, né? Porque você está impedindo o adversário, né, de começar a protagonizar um ataque e o cartão para o Jadson. Termina em Caxias do Sul, 4 para o Internacional, 1 para o Náutico. Aí a confirmação do cartão para o Jadson. No momento em que